Olá, está começando o Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Como anda o comportamento do brasileiro quando o assunto é tabagismo? Fumar é um dos principais fatores de risco que podem ser evitados. Também é responsável por mortes, doenças e alto custo para o sistema de saúde, além de diminuir a qualidade de vida das pessoas. A Organização Mundial de Saúde estima que 8 milhões de pessoas morrem todos os anos em função do uso do cigarro. Por isso escolheram a data de 31 de maio como Dia Mundial Sem Tabaco. E nós aproveitamos a oportunidade para debater os malefícios e ações que possam diminuir o consumo de cigarro no país. Tabagismo é o tema do Panorama que está começando agora. Nosso convidado é o médico Paulo Correia, pneumologista e coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama. 443 pessoas morrem todo dia no Brasil por causa do tabagismo. Que tipo de prejuízo isso traz para a nossa sociedade? Um enorme prejuízo. Primeiramente, olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente tem estudos econômicos feitos pelo IECS, que é uma estrutura econômica que tem na Argentina e que estudou os dados brasileiros. Então, no ano de 2020, foi estimado pelo IECS que se arrecada um pouco mais de 12 bilhões de reais com os impostos à indústria decanta, que gera emprego e que gera muito volume de dinheiro para a sociedade. É uma mentira. 12 bilhões, mas quando se olha os custos diretos e indiretos do tratamento das doenças associadas ao tabagismo, os gastos são superiores a 125 bilhões de reais. Então é uma conta que não fecha. E vejam vocês que o tabagismo ceifa a vida ou leva à incapacidade precoce de pessoas na fase mais produtiva da vida, qual seja de 35 a 69 anos. Então essas pessoas, elas terão sua capacidade de trabalho diminuída ou mesmo morrerão, incorrendo em custos para a sociedade como um todo. E professor, a gente sabe que a questão do fumo diminui a qualidade de vida do fumante e, por exemplo, a qualidade do sono. Que outros fatores influenciam negativamente aí na qualidade de vida de quem fuma? Então, o tabagismo, o uso de nicotina, não é? Sob quaisquer das suas formas, mas principalmente as formas fumadas, é uma caderneta de poupança de doença. Durante a vida, a gente tem, os epidemiologistas estudam o que a gente chama da trajetória ao longo da vida, e a pessoa que fuma, ela vai ter uma série de alterações metabólicas no seu organismo, inflamatórias, que vão se acumulando. Então, assim, o copo chega uma hora que transborda. Então, os estudos epidemiológicos mostram o excesso de mortalidade relacionado às doenças cardíacas, ele já acontece precocemente no tabagismo. Então, a pessoa começa a fumar por volta dos seus 15 anos de idade, com 35 anos, mais ou menos, já existe um excesso de mortalidade associado ao risco cardiovascular do tabagismo. A pessoa sobrevivendo ao risco cardiovascular, que continua se acumulando também, aos 50 anos ela é candidata a morrer de câncer de pulmão. Se ela sobreviver aos 50 anos de câncer de pulmão, em torno de 65 anos, ela se torna candidata à mortalidade por DPOC. DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é o nome que nós médicos chamamos a bronquite crônica e o enfisema. Então, assim, hoje já se tem uma série de documentos, o Surgeon General, que é o Ministério da Saúde americano, fez o seu relatório de 50 anos em 2014, e vejam vocês que até mesmo o desenvolvimento de diabetes está associado com o tabagismo. Então, eu diria, tabagismo é uma caderneta de poupança de doença, de múltiplas doenças. Se você não fuma, não comece a fumar cigarro eletrônico, e se você está fumando, pare de fumar. Passar para cigarro eletrônico não diminuirá seu risco de doença. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o cigarro eletrônico, mas a Organização Mundial de Saúde afirma que o tabagismo pode provocar 15 tipos de câncer, doenças cardíacas, e em homens ainda tem a questão das disfunções sexuais, não é, professor? Sim, vamos pensar assim, gente, nós temos 4 grandes fatores de risco vascular. O risco vascular é risco para a coronária, que é a artéria que irriga o coração, portanto, risco de angina e de infarto.
risco para as artérias cerebrais, que são as artérias que irrigam o nosso cérebro, portanto, risco de derrame, e também risco para a função erétil. Por quê? A função erétil depende basicamente de vasodilatação. Os vasos têm que estar saudáveis. As 4 coisas, as 4 doenças, ou as 4 fatores de risco principais para as doenças vasculares são tabagismo, hipertensão, diabetes e colesterol. Então, você, homem que nos vê, se você não quer ter disfunção erétil, por favor, não fume ou pare de fumar o mais rápido possível e controle os outros fatores. Atividade física ajuda a melhorar o colesterol bom, o colesterol HDL, reduz a ingestão de gorduras saturadas. Tudo isso é importante para que você tenha uma função erétil boa, né, sem disfunção erétil. O número de homens que fumam é historicamente maior que o número de mulheres. O crescimento do tabagismo entre elas traz uma nova preocupação para a saúde pública. Vamos ver agora os dados do consumo de cigarro nos últimos anos aqui no Brasil. Em 2018, a frequência de adultos fumantes foi de 9,3%, sendo maior o consumo no sexo masculino do que no feminino. Um ano depois, esse número aumentou um pouco. A frequência de adultos fumantes foi de 9,8%, sendo também maior entre os homens do que entre as mulheres. Já em 2021, percebe-se uma queda no número de fumantes, mantendo-se maior o uso de cigarro pelo sexo masculino do que pelo feminino. Ainda segundo os dados, jovens adultos com menos de 25 anos fumam mais, e também pessoas com mais de 65 anos. Professor, nós estamos agora numa pandemia e tem uma questão de que as evidências mostram que as pessoas que fumam são mais vulneráveis do que as não fumantes e para desenvolverem casos graves de Covid. A sua experiência aí durante esse tempo, esses 2 anos, mostra isso? Exatamente. A gente vê que os pacientes... O paciente fumante é um paciente inflamado. Então, essa inflamação, esse monte de alterações bioquímicas que estão acontecendo no organismo dele facilitam para a aquisição da Covid e para desenvolvimento de formas graves. Assim como acontece, por exemplo, com os pacientes com obesidade. A obesidade também é uma situação que é inflamatória, né? A obesidade acaba acarretando, trazendo hipertensão e diabetes. Então, essas condições transformam esses pacientes em pacientes mais suscetíveis à Covid-19. Professor, o tabagismo integra, assim, o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão de uma substância psicoativa, que é a nicotina. Por que é tão difícil largar o cigarro e quais os principais tratamentos para abandonar esse vício? Bom, é muito difícil abandonar o cigarro porque a nicotina é uma das 3 drogas com maior capacidade de provocar dependência. As 3 drogas que mais causam adicção são a heroína, a nicotina e a cocaína. Toda vez que a gente utiliza, a gente deve entender a pessoa que fuma uma droga como uma forma pesada de uso da droga. Vejam vocês, a pessoa que fuma crack, a gente vê as reportagens na televisão todo dia sobre a Cracolândia em São Paulo, vejam que o crack é uma forma pesada de uso da cocaína. Os traficantes bioengenharam a cocaína para ela chegar mais rapidamente ao cérebro. Quando a droga chega rápido no cérebro, ela provoca muita dependência, além da sua capacidade inata, que é grande nessas 3 drogas, de provocar dependência. Então, quando a gente fuma um cigarro, a nicotina chega mais rápido ao cérebro do que se a gente injetasse a nicotina na veia. Então vejam vocês a magnitude da dependência da nicotina. E se sabe também que o cigarro não é só, embora a nicotina seja a principal substância produtora de dependência, existem outras substâncias, existe inibição de algumas enzimas do cérebro, do grupo das monoaminoxidases, que também ajudam a provocar dependência no cigarro. O cigarro também produz uma substância que chama acetaldeído. O acetaldeído também ajuda a nicotina a provocar dependência. Além do cigarro, há diversos produtos derivados do tabaco: charuto, cachimbo, cigarro de palha, cigarrilha, fumo de rolo, mas um tipo especificamente está ganhando espaço entre os jovens: é o cigarro eletrônico. Ao contrário do que muitos imaginam, faz muito mal para a saúde. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, aumentam em mais de 3 vezes o risco de experimentação do cigarro convencional. Vamos ver agora os dados sobre o uso desse cigarro eletrônico aqui no país.
O Covitel, o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas, ouviu cerca de 9.000 pessoas em todo o país. Os dados colhidos mostram que 1 em cada 5 jovens de 18 a 24 anos experimentou cigarros eletrônicos no Brasil, ou seja, 19,7% dessa parte da população. Mais rapazes do que moças. A região que mais usa cigarros eletrônicos é o Centro-Oeste brasileiro. Para especialistas, a experimentação é perigosa, porque depois dela vem a fase do uso casual e depois a dependência. O estudo mostrou também a taxa de experimentação do narguilé, recipiente onde a mistura de tabaco é aquecida e a fumaça gerada por um filtro de água. Os jovens entre 18 e 24 anos experimentam mais. 9,8% de todos os entrevistados de todas as idades disseram ter consumido narguilé alguma vez. Quais os malefícios desse cigarro eletrônico comparado com o cigarro convencional? Não é uma coisa de se estranhar, porque os cigarros em si, com outras drogas, têm maior apelo para os jovens, não é? O jovem tem um imediatismo na obtenção do prazer, ele quer se inserir no grupo, ele acha que a nicotina não é tão importante assim, que ele não é dependente, ele subestima os riscos, superestima a capacidade. Todos nós já ouvimos aquela história, né, quando éramos jovens, ou dos nossos filhos, sobrinhos, eu não sou viciado, eu paro na hora que eu quiser. E o que a indústria fez? Ela embalou os dispositivos eletrônicos de fumar numa aura abençoada. Desenvolveu um monte de mitos, disseminou através de YouTube, de redes sociais e da figura dos influencers. Então, olha, não tem as substâncias químicas, é só vapor de água. Isso é tudo errado, gente. O cigarro eletrônico já tem mais de 80 substâncias químicas detectadas. De fato, o governo francês, há coisa de 1 ou 2 semanas, botou 104 substâncias químicas na sua lista de controle. Eles estão tentando identificar substâncias e tentar ver o que pode fazer para tentar, assim, que o cigarro eletrônico não seja tão danoso, mas ele é extremamente danoso, gente. Professor, e a quais doenças as pessoas que consomem esses cigarros eletrônicos estão expostas? Cigarro eletrônico é cigarro, e cigarro traz problema. O cigarro eletrônico tem os mesmos problemas dos cigarros convencionais. Dá problema no coração, angina, infarto, dá derrame, dá DPOC, dá crise de asma, dá câncer, dá essas coisas todas. Agora, o cigarro eletrônico, além disso, tem os riscos próprios dele. Por exemplo, a indústria, para produzir o vapor, então essa história de vapor de cigarro eletrônico é bobagem. É aerossol do mesmo jeito, é fumaça do mesmo jeito do que o outro cigarro. A única diferença é que no cigarro eletrônico não tem monóxido de carbono, então não fede, né? Não parece que você botou a boca no escapamento do carro. Eles até usam, para aumentar a atratividade do cigarro eletrônico, um mix de sabores e de gostos elevadíssimos. Existem estudos que mostram que tem pelo menos 16.000 sabores diferentes de cigarros eletrônicos. E isso não é à toa, gente. O cigarro eletrônico, através de não feder, né, e ser apresentado como vapor de água e um dispositivo tecnológico, ele fica extremamente atraente. As estratégias de marketing que apresentam como um gadget, né, como um complemento para a sua roupa, etc. e tal, estão aí bem colocadas. O cigarro eletrônico, eles aumentaram o cigarro americano, Juul, ele se tornou em 2015 o líder de mercado americano, através de uma estratégia que foi o seguinte: a indústria tentava aumentar a nicotina, mais dependência do cigarro eletrônico. Só que a nicotina era alcalina e quando ela aumentava muito a nicotina, ficava intragável, literalmente intragável o cigarro, porque dava uma sensação de aspereza na garganta. Mesmo disfarçando, colocando mentol e outras coisas, o fumante não conseguia tragar. Então, o que a Juul fez? Ela desenvolveu uma pesquisa e associou a nicotina com ácido benzoico. Ao associar com o ácido e não com a base, essa sensação de aspereza acabou. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram doses massivas, muito grandes de nicotina. Um pod, que é um frasquinho do cigarro Juul, equivale no mínimo a 3 maços de cigarro. Então vejam a quantidade de nicotina. Um outro problema dos cigarros eletrônicos é a EVALI, que é a síndrome respiratória aguda grave associada com os dispositivos eletrônicos para fumar. A EVALI, gente, é igualzinha à COVID. A manifestação clínica e na tomografia é igualzinha.
tosse, dor no peito, falta de ar, pode ter febre, náuseas, vômitos. O paciente com essa dificuldade respiratória vai para a urgência. Na hora que ele chega lá na urgência, o médico pensa, será que isso não é Covid? Aí ele pega, ou pode ser influenza, uma outra infecção viral, que agora nós estamos na época do frio, que pode acontecer. Então ele faz PCR para influenza e PCR para Covid. Se deu negativo e a pessoa tinha fumado cigarro eletrônico, a síndrome está caracterizada como EVALI. A EVALI é uma síndrome gravíssima, gente. Ela pode levar o paciente à morte. Nós temos vários casos no mundo catalogados de morte associada à EVALI. Professor, a gente também não pode deixar de falar do fumante passivo. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos também por causa disso. Quais os riscos para as pessoas que estão expostas aos fumantes? Existem muitos riscos. Eu tenho uma paciente que eu sigo há muitos anos. Essa senhora trabalhava num órgão público estadual. Ela trabalhava numa sala fechada, sem janela, sem nada. Eram informações sensíveis, sigilosas. E ela trabalhava com um colega que fumava. Então, essa senhora desenvolveu DPOC, esse nome novo da bronquite crônica e do enfisema, sem ter nunca fumado. Então, o fumo passivo é muito ainda comum, muito presente, e a gente tem o fumo passivo com as políticas de ambientes livres de fumo, isso melhorou bastante. Mas tem muita gente, igual essa senhora, que viveu uma época em que havia uma permissividade muito grande. Além do fumo passivo de cigarros, que a gente sabe que pode levar, né, à exacerbação de asma, à exacerbação de DPOC, a ataques do coração, angina, infarto e tudo mais, existe também o fumo passivo de maconha, que hoje em dia se sabe que também é um fator para agravamento de doenças respiratórias, e exposição à queima de biomassa, que também é um fator bastante importante. Aqui na região de Ouro Preto, a gente tem muito DPOC associado a fogão de lenha. Então, esses fatores devem estar controlados. Então, se você fuma, né, tenha cuidado. A gente está lançando uma campanha pela SBPT, AMB, as parceiras irmãs, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ABAD, Abrasco, exatamente chamando a atenção disso e chamando a atenção que até mesmo os pets, os animais de estimação, também são expostos a essa fumaça, e isso também provoca riscos de saúde para cachorros e gatos, que são os animais de estimação mais comuns do Brasil. Existe uma distância segura para a gente não se tornar fumante passivo? Não existe, porque existem vários estudos que mostram que a fumaça do cigarro ela se deposita nas superfícies. Então, lógico que quanto mais fumantes tiver no ambiente e mais cigarros eles consumirem, pior será o problema. Mas a fumaça do cigarro e as suas substâncias químicas, elas se depositam sobre os móveis, sobre o chão e tudo mais. Inclusive, é uma preocupação para as crianças que brincam no chão. Então, essas substâncias tóxicas vão cair sobre os brinquedinhos, eles vão botar na boca e engolir essas substâncias tóxicas. Então, não. E existe um estudo muito interessante que foi feito pelos pesquisadores, que eles ligaram um ventilador numa sala onde já não se fumava há algum tempo, e eles conseguiram ressuspender essas substâncias. Então, eles viram que o nível de exposição fica semelhante a você ter fumado e saído do ambiente 8 horas antes. Então, o nível de exposição é bastante grande, é uma recomendação, então, para realmente quem tiver que fumar, pense em si, na sua família, no seu filho, e também pense nos animais de estimação e vá fumar em ambiente externo. Para a gente encerrar, vamos falar um pouco de uma campanha que a Organização Mundial da Saúde está fazendo neste ano, que é Tabaco, uma ameaça ao meio ambiente. Então, o senhor acha que essa associação com a questão ambiental é suficiente para comover os fumantes, para convencê-los a deixar esse hábito? Essa associação com o meio ambiente é, na realidade, um chamado da Organização Mundial de Saúde a que se façam mais pesquisas. Então, a gente sempre monitora o que está acontecendo em termos de pesquisa em relação ao tabagismo convencional e cigarro eletrônico. Por exemplo, um dos anos recentes, uma instituição grande financiadora de pesquisas, ela soltou o relatório dela mostrando que não tinha nenhum estudo sendo feito em relação aos danos ambientais dos dispositivos eletrônicos para fumar
ou cigarros eletrônicos. Então, a Organização Mundial de Saúde pegou isso e externou isso, porque vejam bem, tem metais naquele filamento do cigarro eletrônico. Você vai desprezar alguns cigarros eletrônicos se você despreza após acabar as 600 tragadas que tem lá, por exemplo, né? Como é que isso vai ser recebido pelo meio ambiente, né? As bitucas de cigarro têm grandes problemas ecológicos, existem movimentos no Brasil, como na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, para tentar melhorar. Existe um grande movimento nos parques da Califórnia, né, que aboliram, né, as bitucas de cigarro, que a criança põe aquilo na boca, né, os metais que estão na bituca de cigarro vão para o meio ambiente. Então fica esse chamado, né, a atenção da população. A gente tem tanta preocupação hoje, até para fazer um descarte de pilha na nossa casa, não é? Então, assim, o descarte desses dispositivos eletrônicos para fumar e do próprio cigarro convencional tem que ser melhor estudado, especialmente dispositivos eletrônicos de fumar, já que é novo, né? E um outro alerta para quem fuma cigarro eletrônico, né? Você está botando aquela brincadeira da roleta russa, né? Botar uma bala no revólver, né? O propileno glicol, que é uma das duas substâncias que provoca a fumaça, ele nunca foi estudado para o estudo de inalação em seres humanos. Dr. Paulo Correia, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Panorama. Estou sempre às ordens quando me chamarem. Será um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado. E o Panorama de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.